Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é como agir quando a família dele ou a família dela bebe com ela. Mas por que fazem isso? Por que a família, às vezes, a pessoa que você vê a pessoa que você ama mal e a família ainda às vezes traz bebida para ele ou bebe com ele? Por que isso acontece? Vou te dar algumas possíveis razões para te ajudar a refletir e entender. Porque a primeira coisa que talvez venha na sua cabeça é coisas muito negativas em relação ao motivo que eles fazem isso. E compreender o porquê talvez eles façam isso te ajuda a ser mais precisa, te ajuda a ser mais preciso e conseguir desarmar ou modificar essa situação de uma forma mais eficaz. Primeira razão possível é desconhecimento do alcoolismo como doença. Às vezes essa família, por mais que tenha sofrido ou não, né, com problemas de álcool, talvez ela não entenda os sintomas do alcoolismo. E ela veja sintomas de alcoolismo, por exemplo, perder o controle sobre o quanto bebe, ou ter problemas com álcool, né, ter outros sintomas do álcool, como fraqueza moral. Ah, fulano lá se caiu, fulano lá perdeu o emprego, fulano lá está tendo problemas no relacionamento. Talvez ele não entenda que o álcool pode trazer um problema, uma dependência, uma doença. Às vezes a pessoa não entende isso. Outras vezes, a família, né, membros dessa família, são alcoolistas também. E o que é o alcoolismo? Né? Mesmo que seja leves, né? Porque talvez se você está começando a me acompanhar agora, você talvez não entenda muito sobre isso e está tudo bem. O alcoolismo, ele não necessariamente ele é sempre grave. Muitas vezes a pessoa tem prejuízos mais leves e a pessoa vai passando batido, como se aquilo fosse normal, se aquilo fosse tudo bem. E aí, às vezes, os familiares têm também alcoolismo. E o que é o alcoolismo, muitas vezes? É a mentalidade. A mentalidade. O que da mentalidade? Às vezes, esses familiares têm crenças positivas muito fortes em relação ao lado positivo do álcool. Né? Entendem o álcool como algo muito importante, algo muito essencial, ou algo muito presente ou normal. Né? E crenças negativas em relação à sobriedade e sobre quem é sóbrio. Né? Às vezes tem aquela ideia de que, olha, para se divertir tem que ter álcool. E aquelas velhas coisas que vão passando como normais. Né? Esse pensamento de que o álcool é muito importante, a sobriedade é desinteressante. Podem ter esse tipo de mentalidade. Né? E outra coisa do alcoolismo também é dificuldade de lidar com as emoções sem usar o álcool. Né? E aí, se a família tem essas dificuldades também, ela vai tender a fazer o quê? Achar normal beber junto com a pessoa que você ama. Achar que não tem problema nenhum. E muitas vezes se cria nesse grupo uma espécie de lealdade. A família vai criando uma espécie de lealdade. Né? Lealdade mesmo que no erro. Por quê? Porque, por mais que tenha um prejuízo nesse grupo, isso traz sentimentos de pertencimento, de aceitação. Certo? Lados positivos, não impedimentos, mas lados positivos dessa reunião, né, de pessoas que, olha, tipo assim, eu lembro de um caso, eu vou te contar mais sobre ele daqui a pouco, sobre uma mãe que o filho já estava, a esposa queria fazer o marido parar de beber, mas a mãe dele achava normal, de vez em quando, presentear ele com garrafas de cachaça. E ela achava que isso era um mimo para o filho dela. E era muito confortável para ela continuar fazendo assim. Ela não se dava conta e pensava mais no mimo que ela estava dando para o filho dela do que, de fato, no filho dela. Sem perceber. Ela nem pensava muito no filho dela. Estava pensando no mimo que ela ia dar para ele. E isso acabava trazendo uma certa espécie de forma de se relacionar meio sem pensar mesmo. O que não é isso, tá? O que não é esse obstáculo? Isso não é uma questão pessoal com você, nem com o alcoolista que você ama. Tem a ver com eles. Tem a ver com eles, não é uma questão pessoal com você. Também não é um impedimento. Tá, Vitor, mas como é que é possível superar? Primeira coisa, a sua relação com o alcoolista que você ama faz toda a diferença. Mesmo que todo mundo esteja agindo errado, mesmo que seja só você agindo da forma certa, já é possível. O poder que você tem de acessar o sistema de recompensa cerebral do alcoolista, que é onde o álcool age no cérebro, já existe em você. Já existe na sua forma de se relacionar com essa pessoa no cotidiano.
Só falta você usar os reforçadores da sobriedade do jeito certo. E com isso fazer o alcoolista começar a querer parar de beber. Ele querer parar de beber, seguindo nos estágios da mudança do comportamento. E o segredo aqui, tá, é você focar no que você tem controle, que são as suas atitudes com o alcoolista que você ama, a sua forma de se comunicar com ele, as suas ações e reações a ele, e confiar no processo. E acima de tudo, confiar em você, no seu poder de conseguir, através do seu relacionamento, fazer que você ama parar de beber. Assim como tantos outros familiares já conseguiram. Porque todo, ou quase todo alcoolista que parou de beber, tinha um monte de amigos, tinha um monte de familiares que chamavam ele para beber. E isso não é impedimento. Ter essas pessoas ao redor do alcoolista é muito comum. Até porque a pessoa vai se organizando perto de pessoas ao redor que bebem muito. E vai ficando meio normal isso. E eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho uma aluna minha que eu vou chamar aqui de Laura, né? Ela veio de uma família que os pais dela e ela não bebiam, não tinham costume de beber, até bebiam menos do que a média das pessoas ao redor. E o marido dela tinha uma família que bebia já bebia mais, que a mãe dele às vezes até trazia, dava de presente para ele como um mimo, garrafas de cachaça. E eles até se mudaram para uma cidade em que o álcool era muito normal, que o álcool era muito incentivado. Ela me contou que quando tinham festas de casamento, e tinha quase todo final de semana festas de casamento, por incrível que pareça, ela me disse que quase todo final de semana tinham festas de casamento. Na hora de fazer o convite para festas de casamento, o que faziam era entregar o convite e a pessoa tinha que tomar uma dose de bebida alcoólica para mostrar reconhecimento àquele convite de casamento. Então pensa só, o marido da Laura, ele estava com um problema sério de alcoolismo. Fazia muitos anos. E as pessoas da cidade achavam isso normal, incentivavam muito o álcool, o consumo de álcool. Então era muito frequente que as pessoas incentivassem. A mãe dele presenteava ele volta e meia com bebida alcoólica. E bebiam e ainda bebem muito. Só que por meio, né, da forma dela de se relacionar com ele, usando o método ACA, né, do jeito que ela foi capaz de identificar o estágio da mudança dele, começou a perceber os gatilhos que faziam ele beber e os reforçadores do sistema de recompensa cerebral para incentivar a sobriedade, ele começou a querer parar de beber. E aí isso não foi mais impedimento, porque a partir desse momento ele passa a lidar com isso de uma outra forma. E ele parou de beber mesmo depois de 20 anos que bebia pesado. E as pessoas ao redor não mudaram, a família dele continua do mesmo jeito. As pessoas da cidade continuam do mesmo jeito. E o marido dela mudou. Ou, outro exemplo, uma aluna minha da primeira turma. Ela queria ajudar a filha a parar de beber. Mas o marido dela bebia muito também. E ele tinha um problema com a bebida. E quando ela começou o curso ACA, ela estava sozinha, sem apoio. E nem o marido dela achava que isso ia funcionar. Ele até dizia para ela, olha, isso aí é besteira, isso aí não vai funcionar. Só que ela começou a aplicar. E ela me contou que já em um mês ela já conseguiu ver resultado. O marido dela parou de beber e começou a se unir a ela para fazer a filha parar de beber. Por quê? Ela percebeu que o marido dela estava no estágio de pré-contemplação, que é um estágio em que ele não achava que tinha um problema. E ela, através dos reforçadores do sistema de recompensa cerebral, da forma de se relacionar com ele, sem criar resistência, conseguiu que ele evoluísse para o estágio de ação. Achou um objetivo em comum com ele, inclusive, que, olha, existe uma razão que te interessa também em relação a parar de beber, e aí essa razão foi o start, né, que era ajudar a filha a parar de beber, e aí, com esse motivo inicial, parou de beber, e depois ele começou a ver como a vida dele melhorou muito em vários outros aspectos, e aí ele se apaixonou pela sobriedade, né, porque ele teve essa experiência positiva, e aí eles conseguiram juntos fazer a filha parar de beber. Né? Mas pelo contexto familiar, ela estava lá, ó, minha filha, quero que minha filha pare de beber, mas em casa, meu marido bebe demais. Parece, né? Se alguém olha de fora assim, pensa, parece impossível uma coisa dessas, não é mesmo? E talvez você se sinta sozinho nessa luta. Talvez você se sinta sozinho, como ela se sentia no começo. Só que é importante você perceber o seguinte:
Se você tem que focar no que está no seu controle e confiar em você e confiar no processo, então você precisa do quê? Cuidar de você na jornada. Cuidar dos seus sentimentos na jornada. E não se isolar. Não se isola. Né? Às vezes dá vontade de se isolar, sabe? Talvez você ache que só você passa por isso, que ninguém mais se importa com isso, que as pessoas ao redor todas acham que é normal. Talvez você até se sinta meio maluco ou maluca. De achar, se duvidar de você e da importância de parar de beber. Então não se isola e se envolva com mais pessoas que pensam como você, que acreditam no que você acredita. E não dependa da opinião dessas pessoas que estão ao redor, que elas estão envolvidas com as questões delas, muitas vezes não conseguem perceber aquilo que já é claro para você, a necessidade de mudança. E olha, tem um jeito errado de você fazer isso, tá? Que eu quero te ajudar a não cair nessa armadilha. É você não cair nessa armadilha. Por exemplo, cuidado para não ficar... Lembra que eu falei para você que tinha um sentimento de lealdade que se criava às vezes nesse contexto, por mais negativo que ele seja? Cuidado para não ficar falando mal da família toda dele o tempo todo, ou dela. Né? Porque isso faz essa pessoa sentir vontade de defender os familiares. Faz ela sentir vontade de defender os familiares. Se você ficar falando mal da família dele o tempo todo, assim, olha só como fulano é sem vergonha, olha só como fulano é errado. Porque o problema não são as pessoas, mas são as atitudes que se afastam de coisas que são importantes para vocês. São atitudes dessas pessoas, não são as pessoas em si. E assim, pode ser que comece a chamar você de chata, você é sem graça. Não entra nessa batalha de discutir, é chato. Não, chato é você. Não entra nessa defesa. Não precisa disso. Porque senão cria aquela coisa de, então vai discutir quem é chato, quem é legal. E o ponto não é esse, nunca foi esse. O ponto são os valores importantes. O ponto são os objetivos de vida. E as expectativas com a vida que cada um tem. E, acima de tudo, respeito, porque daí quando você respeita, você começa a quebrar esse clima de competição. Você não precisa se defender, você não precisa provar para eles que você está certo ou está certa. Então, o ponto são os interesses e valores que são diferentes. Só que é o seguinte, foca então em quê? Naquilo que interessa. Foca na pessoa que você ama. Foca nessa pessoa que você ama e no interesse que essa pessoa tem na vida em geral, no que ela pode querer ganhar ou deixar de perder por parar de beber. Pode ser que essa pessoa hoje já tenha alguns motivos, ou pode ser que ela possa passar a ter motivos, né? Passar a pensar nos motivos que ela possa ter para parar de beber. Porque quando essa pessoa querer parar de beber, conforme você aplicar através do seu relacionamento com essa pessoa, ela querendo de parar de beber, ela mesma vai passar a mudar a forma de enxergar esses relacionamentos e a forma com a qual se relaciona com esses familiares. E você pode ir ou não, vamos dizer que tem reuniões familiares, você pode não ir em algumas reuniões familiares, você pode não beber quando tiver reuniões familiares, ou você pode até ir embora, se essa pessoa que você ama começar a beber. Mas não com aquela coisa assim, eu vou embora, mas é porque vocês são todos errados, porque eu sou melhor do que vocês. Não tem nada a ver com isso, não. Você simplesmente pode não se sentir à vontade nesse ambiente e demonstrar isso não ficando nesse ambiente. E aí talvez chamem você, você é chata, você não faz nada legal, mas aí você pode contornar isso como? Sendo legal. Primeiro com você, cuidando de você. E aí você pode também programar atividades que não envolvam álcool. Por exemplo, vamos dizer que tem uma reunião na sua casa. A sua reunião na sua casa, pode ser que na sua casa possa não ter álcool. Ou possa até convidar essas pessoas para fazer outras coisas que não envolvam álcool. E ao longo do tempo, pode soar, de alguma forma, até ridículo. Que tem que ter álcool sempre. Você não precisa ficar explicando, não, mas é que eu acho o álcool errado. Não, eu prefiro não, eu me sinto mais à vontade quando quando a gente bebe outras coisas, quando a gente bebe suco, quando a gente bebe água. E isso não necessariamente é uma coisa sem graça ou
ou ridícula, né? Porque é uma forma diferente de enxergar as coisas. E quebrar o padrão, quebrar essa ideia de que você não se importa com eles. Porque eles podem ler, alguém pode chamar de chato ou chata, porque pode ler isso como uma ofensa pessoal. Ler a sua postura de querer mudar o estilo de lidar com álcool como uma ofensa pessoal, ou que você não se importa com essas pessoas. E você pode mostrar que se importa com essas pessoas de outra forma, ou até, se for o caso, selecionar e restringir alguns contatos com essas pessoas, com respeito, com educação, né? E procurar coisas que incomodam quem você ama. Parar para sentar e pensar, às vezes até conversar com essa pessoa que você ama, sobre coisas que incomodam essa pessoa. Algo na vida dele ou dela que não está como ele ou ela gostaria. Né? Às vezes um emprego, às vezes alguma situação financeira, às vezes alguma conquista na vida, às vezes alguma coisa na saúde, no bem-estar, às vezes alguma coisa no relacionamento de vocês que pudesse ser diferente, que essa pessoa pudesse querer melhorar. Porque se você ficar tolerando, por exemplo, tudo, vai sempre vivendo na onda, sempre deixar essa pessoa que você ama conduzir todas as atividades, conduzir todos os momentos, pode soar que você tolera indefinidamente esse comportamento de beber e que você talvez nem se importe tanto. Então você pode começar a selecionar aquilo que você vai fazer, convidar para atividades sóbrias e vai começando a criar o quê? Uma certa pressão positiva, porque você não está batendo de frente. Então começa a criar uma pressão positiva de, olha, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa ela tem um bom relacionamento comigo, ela me respeita, ela me trata bem, ela tem consideração por mim, e para estar com ela, que é bom estar com ela, não combina com álcool. Ou alguma outra coisa. Por exemplo, essa pessoa que você ama pode ser que se incomode hoje e tenha alguma preocupação, mesmo que inicial, com algum outro membro da família dele ou dela, por conta do consumo de álcool. Né? Eu lembro que tinha eu conhecia tinha uma irmã que estava ajudando o irmão a parar de beber e todos os outros irmãos bebiam demais. Vieram de uma família que todo mundo bebia demais. E aí ela começou a ajudar o irmão a parar de beber e esse irmão começou a parar de beber. Só que os outros irmãos, um outro irmão em especial que me veio na cabeça agora, ele começou a falar o seguinte, ele começou a debochar desse irmão que parou de beber. Falou assim, olha, você antes bebia, mas mas pelo menos antes você era livre, né? Agora você está aí, sob o comando da sargentona, dessa sua irmã. Começava a debochar. Só que o que aconteceu? Esse irmão, né, o que parou de beber, ele começou a se dar conta de que a vida desse irmão que bebia e debochava dele estava muito ruim. Estava péssima. Ele não conseguia se manter em emprego, ele não conseguia ter um relacionamento bom com a filha dele, ele já tinha perdido casamentos e a vida dele estava só piorando. E ele começou a perceber o quê? Esse estímulo do irmão, já que a irmã dele não entrou no jogo assim, sou sargentona ou não sou sargentona, o papo começou a ser, olha, vamos olhar para isso, como é que você se sente? Né? O seu irmão falando isso para você. Aí ele se incomodava, mas ao mesmo tempo, ele não queria ter essa ideia de que ele era o escravo, que ele estava sob o domínio da irmã, que falou para ele, que estava incentivando ele a parar de beber. Porque olha só, essa ideia é a ideia do alcoolismo, que o álcool é a liberdade, parar de beber é a prisão. Como se fosse, né? É uma distorção de pensamento que tem por trás um problema com o álcool do irmão. E aí esse irmão que parou de beber começou a reconhecer isso e começou a se preocupar. Porque ele gostava do irmão dele e começou a olhar de uma forma mais ampla em relação ao que estava acontecendo. Olha, esse meu irmão está mal. Esse meu irmão não está bem. Por trás desse discurso que pode parecer egoísta, tinha uma profunda ferida nesse irmão dele.
Não é à toa que foi até... E olha só, que daí tem gente que fala, ah, Vitor, mas esse irmão dele, olha só que cruel, olha só que egoísta que esse irmão dele é. Vendo o irmão dele melhorando e parando de beber, começou a debochar, começou a falar uma série de coisas. Mas olha só, aos poucos, esse era o jeito do irmão dele mostrar a dor dele. É um jeito trágico, é um jeito desagradável? É um jeito desagradável, mas faz parte do problema dele, é uma coisa dele, entende? Não é à toa que depois de pouco tempo, ele né, acho que não quero baixar, ele teve vários problemas, tá? Não quero trazer um clima muito pesado, mas ele apareceu uma depressão muito grave, apareceram vários problemas psicológicos dele. Em poucos meses aí começou ele a parar de beber. Porque ele vivia também conflitos muito intensos. Ele estava passando por um processo de depressão muito grande, que as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo. Ele estava sob um sofrimento muito grande, mas por fora ele parecia que era um cara egoísta, que não se importava com ninguém. Mas era uma casca que escondia a dor que ele estava sentindo naquele momento. E se você julgar já a pessoa, olha, a família age assim porque eles são grandes egoístas, eles são uns grandes... eles começam a ter uma postura vitimista, eles estão dando desculpas. Saca só, isso também pode ser você se colocando numa posição de vítima. Não é uma posição de vítima. Vocês comparando, porque quando você coloca, ah, não, o outro é forte, o outro... Não, calma, olha, respira, foca, confia em você, foca no que você tem controle. Abre a cabeça. E aí você vai começar a ver que, olha, pode ser também que essa pessoa que você ame também se preocupe com outros familiares. E seja difícil para essa pessoa até pensar ou nunca tenha falado sobre isso com ninguém. Então, só de você falar abertamente sobre essas questões, sobre o que essa pessoa pensa sobre os familiares, sem tentar convencer ele ou ela, já abre uma possibilidade de refletir, o que é tão forte, né? Tão profundo, tão raro, né? Parar para refletir sobre as coisas que estão acontecendo, parar para pensar sobre o que está acontecendo. E se vier esse papo aí de, olha, se vier esse papo de, olha, você está querendo me controlar, está querendo dizer como é que eu tenho que viver a minha vida, declara abertamente que essa pessoa é livre. É livre. O ponto não é obedecer você. O ponto não é obedecer você. Não tem nada a ver isso. O ponto são o quê? Os objetivos que cada um tem na sua vida. Os objetivos que interessam a você, né? As coisas que são importantes para você, as coisas que são importantes para essa pessoa. Não é obedecer ou não. São estilos de vida diferentes que levam a resultados diferentes. E esses resultados diferentes é o que faz toda a diferença. Muitas vezes o alcoolista, até mesmo a família, ela não liga o estilo de vida atual com os objetivos de vida que tem. Né? Não pensa muito nisso. E vai vivendo uma vida ruim. E vai nutrindo a mentalidade cada vez mais voltada a fugir, né, dos problemas com álcool. Fugir dos problemas como? Fugir de pensar sobre os problemas. Fugir de olhar para as coisas. É por isso que talvez alguém diga que você é chato ou você é chata. Porque incomoda, né? Incomoda ver uma pessoa que está crescendo, que está evoluindo. Incomoda enquanto essa pessoa, né? Enquanto o outro ainda não se abriu para crescer. Mas aí qual que é a saída? É você tentar convencer essa pessoa na briga, no laço, forçar? Não. É você mostrar, inclusive, mais grandeza ainda. E mais, olha, eu não vou me descer a esse nível. Eu vou estar lá em cima, pensando, ó, o meu foco é naquilo que é importante para mim, não nessas disputas e discussões. Numa vida realmente interessante. Ah, você é chata, você é chato. Então, começa a pensar em criar coisas interessantes para a sua vida, que não dependam necessariamente dessas pessoas. Você pode conversar com essa pessoa que você ama, que você quer fazer parar de beber, sobre o que ela acha sobre o consumo de álcool dela, e começar a conhecer a resistência dessa pessoa que você ama. Que essa é a coisa que mais importa. A resistência da pessoa que você ama. Como é que se manifesta essa resistência? Como é que se mostra o equilíbrio que faz essa pessoa querer continuar bebendo? Porque é isso que importa. Você não precisa querer mudar a família toda. Muitas vezes isso não é nem necessário. Né? Não é nem necessário. Tem que focar na pessoa que você ama. E em você. Olha,
conversa com a pessoa que você ama, escuta. E daí você vai reconhecer a resistência dessa pessoa em parar de beber. O que ela pensa sobre isso? Qual que é a mentalidade dela sobre a vida em geral também, não só sobre álcool, mas sobre a vida, sobre expectativas que tem para os próximos anos, sobre o que preocupa essa pessoa, sobre os sonhos que ela tem, sobre o que ela gostaria de conquistar. Certo? E aí você vai começar a conhecer, e daí escuta, porque às vezes você fica tão ansioso, tão ansiosa, que você não escuta, mas escuta. Porque quando essa pessoa falar para você, se hoje ela não quer parar de beber de jeito nenhum, quando ela falar para você os motivos ou o jeito que ela resistir à ideia da mudança, ela vai estar dando para você o código. Ela vai estar dando para você, sem perceber, o caminho para quebrar essa resistência. Ela vai dizer para você coisas do tipo... Aí vai ter que ver, coisa do tipo, não, eu me sinto mais livre quando eu bebo. Não, mas eu quero beber para desestressar. E aí você já vai começando a mapear gatilhos, vulnerabilidades, crenças em relação ao álcool. Talvez se a pessoa diga para você, olha, você é a chata, a pessoa que você ama, tá? O resto, esquece. No primeiro momento, esquece. Não interessa agora. A pessoa que você ama, se ela começar a dizer que você é chata ou chato, conversa com essa pessoa, tá? Entendi, você me acha chato ou chata. São sinais, ali ela está mostrando o bloqueio que tem na cabeça dela. Escuta, chata por quê? O que você acha legal? Vamos conversar sobre coisas que podem ser legais, coisas boas que a gente pode fazer juntos até. Não necessariamente precisam envolver o álcool. Porque daí você mostra o quê? Abertura, coisa que essa pessoa não tenha hoje. Você está mostrando, abertura. Eu não estou aqui me defendendo, não estou aqui em uma postura de vítima nem nada assim. Estou conversando, olha, com grandeza. Pensando naquilo que é importante. Focando no que é importante. E escutar essa pessoa, entender a resistência dela, vai começando a te mostrar os caminhos para quebrar essa resistência. Certo? Tem vídeo no meu canal do YouTube que até fala sobre isso. Os 4 tipos de resistência. Se você quiser ver, você dá uma olhada lá. E como quebrar cada uma delas. Né? Tem um jeito, por exemplo, olha, se ele é rebelde, se ele é resignado, mas tem um vídeo do YouTube que fala sobre isso. Então começa a ouvir a resistência dessa pessoa que você ama. Porque é isso que importa. Não é se a família convida ou não convida ele, se a família vai começar a envenenar a cabeça dele, porque é um castelo de areia que eles montam. É um castelo de areia que eles montam. Né? Uma realidade... Que é só do grupo, só eles, tá tudo certo. E daqui a pouco começa a dar, né? Já deve estar dando muita coisa ruim, daqui a pouco vai dar cada vez mais coisas ruins, e você tem que focar na pessoa que você ama. Né? Ou pode acontecer às vezes pode acontecer como aconteceu com essa minha aluna, né? Que o marido parou de beber e ajudou a filha a parar de beber. Ou como a outra, que ninguém mais mudou. A família continua bebendo da mesma forma, mas a pessoa que ela ama mudou. O marido dela mudou e parou de beber. É isso que importa agora para você. Né? A ideia é você começar focando em você e na pessoa que você ama, entendendo a resistência dessa pessoa. Você vai começando a ver os caminhos mais interessantes para levar até a sobriedade. Certo? Dúvidas? Perguntas sobre esse tema? Vamos ver. Bom dia, Karina. Luiz, prazer ter você aqui, Luiz. Somos 1%. Tá falando assim, a Vera tá falando, acontece muito isso mesmo. Seja um irmão, um amigo, fica debochando do outro. Esse deboche do outro é o quê? É aquela coisa de defender a ideia do grupo. Porque o grupo causa inclusão, causa aceitação. Só que quando você mostra também que você não está bloqueando, que você não está contra ninguém, que você aceita as pessoas. Você aceita, olha, você pensa diferente de mim, tá tudo bem, não estou querendo te corrigir. Você quebra essa resistência de grupo que acontece. Tá tudo bem de discordar. Meu foco aqui não tá, porque tem 2 lugares que você pode focar. No problema e na solução. Quando você foca no problema, por exemplo, um debocha, outro debocha, um resiste, um reclama, olha só, ele faz errado, não está fazendo certo. Você está focando no problema. Aí você tende a começar a pensar sobre o problema. E você tende a começar a ficar irritado, frustrado. Então, o que acontece? Você tem que focar na solução. Tá, o que eu preciso? Onde é que tem que estar a minha atenção? Na solução.
Porque eu sei que às vezes a mente é muito voltada a ficar olhando para o problema. Mas pensa só, igual você está dirigindo um carro. Vamos dizer que você está dirigindo um carro. Se você olhar para o meio-fio, fica só olhando para o meio-fio, deixa eu olhar para o meio-fio para ver se eu não bato no meio-fio, né? Porque se eu bater no meio-fio, eu vou causar um acidente. Só que se você ficar olhando só para o meio-fio, você vai tender a, às vezes, até se aproximar mais do meio-fio. Então você tem que olhar para frente. Né? Tem o meio-fio, beleza, eu entendo que tem ali o meio-fio, mas eu olho para frente. Foco na solução, porque daí você vai começando a encontrar abundância, liberdade, vantagens na mudança. Certo? A Roneide está falando. É assim na família do meu esposo. Todos bebem. E os que já conseguiram parar de beber acham que é melhor porque simplesmente parou de beber. Já pedi ajuda, mas ninguém está disposto a nada. Então, assim, Roneide, não entra nessa de ficar falando com essas pessoas. Eles não estão prontos para mexer em nada ainda. Foca em você, você não precisa deles. Não precisa. Vem assistir as lives, se conecta com pessoas que acreditam no que você acredita e foca no que está no seu controle. Você não precisa dessas outras pessoas. Né? Não precisa deles. Você vê, quem parou de beber acha que é melhor, né? O clima de competição ele é o maior veneno que tem. Porque as pessoas perdem tempo nesse clima de competição, de quem está certo e quem está errado. É o maior veneno que tem para refletir sobre o que é mais vantajoso, sobre o que é mais interessante na própria vida. Certo? Então tá, gente. Essa foi a live de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!